Bom, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, paramos na página 38 do nosso livro. Vamos agora estudar o capítulo 4. O item 1.7 do material didático diz: primeiro conflito com o judaísmo. Bom, nesse estudo do livro de Atos, o que nós já verificamos? O capítulo 1, quando Jesus ascendeu aos céus e fez a promessa de enviar a virtude sobre a igreja. No capítulo 2, se cumpriu. Eu destaquei para vocês naquele momento que houve uma manifestação de línguas espirituais no capítulo 2, no versículo 3, onde é retratado ali línguas como que de fogo. A partir do versículo 6, teve um segundo fenômeno, que eram as pessoas ouvirem cada um no seu idioma, ou seja, os cristãos, eles estavam falando algo que o apóstolo Pedro disse que alguns estavam interpretando até como se eles estivessem bêbados, né? Estivessem cheios de mosto, ou seja, cheios de vinho. Não era falar um idioma comum. Eles falavam em línguas espirituais, só que cada um ouvia no seu próprio dialeto. Então, a partir do versículo 6 fala em dialeto. No versículo 3 fala em línguas de fogo, glossa. Então, não é dialeto, é uma palavra diferente. Tá ok? No capítulo 3, nós vimos que Pedro e João realizaram um milagre, que eles oraram por um coxo, já de idade avançada, e aquele coxo foi curado. Agora, no capítulo 4, vai ter um conflito com a liderança judaica. Por quê? Lembre-se que essa mesma liderança judaica era quem tinha matado Jesus. Também, durante o ministério de Jesus, eles negavam que Jesus fazia milagres pelo poder de Deus, diziam que Jesus fazia milagres por Beelzebul, príncipe dos demônios. Bom, aqui eles vão estar falando algo parecido. Eles não vão afirmar, mas vão fazer um questionamento, em que eles, nesse questionamento, dão a entender que eles pensavam dos apóstolos o mesmo que eles pensavam de Jesus. Esses milagres não viriam de Deus. Na verdade, esses homens, como eu tenho mostrado para vocês, eles eram homens extremamente políticos. Tá bom? Eles estavam ali para agradar Roma, então eram realmente extremamente políticos, e eles não têm como contra-argumentar um milagre. Mesmo assim, eles vão perseguir os apóstolos. Pois bem, então, vamos fazer a leitura, página 38, mas vamos abrir em Atos capítulo 4, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer leitura desse texto. Ok? Atos capítulo 4, versículo 1. Que diz o seguinte: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Bom, eles estão falando ao povo por quê? Porque ocorreu um milagre maravilhoso, né? E até para os apóstolos, você experimentar agora Jesus operando na vida deles, vamos considerar, algo que confirmava o que Jesus Cristo havia prometido. Tá bom? Então, estamos lendo Atos, capítulo 4, versículo 1, que é referente à página 38, o primeiro conflito com o judaísmo. E aqui nesse versículo 1, foram citados os sacerdotes, capitão do templo e saduceus. Bom, sacerdotes, eu tenho falado para vocês quem era, principalmente, era os descendentes de um homem chamado Anás,
que era sogro de Caifás. Caifás é o homem que aparece mais, já que ele era o sumo sacerdote de fato. Como o sumo sacerdócio ele era de responsabilidade, né, do rei Herodes ou até do imperador romano, teve casos que o imperador romano falou, esse será o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdócio passou a ser um cargo político. Ele tinha que ser descendente de Arão, mas era um cargo político, que as autoridades de Roma decidiam quem seria. E sendo um cargo político, eu sempre comparo para vocês, seria como se o prefeito do Rio de Janeiro, o governador, independente da ideologia dele, prefeito, governador, presidente, né, ele é um político. Se ele fosse decidir, por exemplo, quem seria o presidente aqui da igreja X, da igreja Y, ele ia pegar os partidários dele. E lembre-se, teve um partidário aí que ele esteve lá no Sambódromo abençoando o carnaval. Então imagine, seria esse homem que seria colocado, por exemplo, um desses, né, que seria colocado para dirigir igrejas como responsável. Era o sumo sacerdote. Anás, ele provavelmente jamais seria eleito como sumo sacerdote. Por quê? Porque ele era saduceu. Saduceu era um dos menores movimentos ou seitas do judaísmo. Por quê? Porque eles não acreditavam na integridade da Bíblia. Eles acreditavam, por exemplo, eles acreditavam no livro de Isaías, de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel. Para eles, esses livros não eram inspirados por Deus, e isso era fatal para eles cometerem erro de interpretação sobre a vida do Messias. Porque Isaías fala muito sobre o Messias, Daniel, ele falou até o ano, né, da morte do Messias. Como eles não acreditavam, então eles não tinham como interpretar corretamente. Então os sacerdotes ali estavam Anás, seu filho Caifás, né, que era seu genro Caifás, e também os seus filhos, que vão ser citados no versículo seguinte. O capitão do templo, quem era? Era normalmente um sacerdote também, mas que tinha assim um poder de polícia. Era uma autoridade, tá bom? Até para punir. Então, por isso era chamado de capitão do templo. Ele era o segundo em autoridade. Tinha o sumo sacerdote e a segunda autoridade era o capitão do templo. Provavelmente era um parente de Anás. Nós sabemos pela história, principalmente de Flávio Joséfo, que essa família de sumos sacerdotes saduceus, eles continuarão no poder até próximo da destruição de Jerusalém, no ano 70. Porque era acordo político e eles não tinham, na verdade, nenhum sentimento com a verdade de Deus, porque se tivesse, não rejeitaria os livros de Isaías, Daniel, aceitaria a integridade das Escrituras. E eu sempre digo que os saduceus, eles são os protestantes e reformados aqui dos dias do Novo Testamento, porque os protestantes e reformados foram eles que desenvolveram e pregam hoje abertamente o liberalismo teológico. Essa praga foi desenvolvida pelos protestantes. E o liberalismo teológico, qual é a base dele? O primeiro tropeço deles é desacreditar nas Escrituras como palavra de Deus. Não? É o que os protestantes e reformados pregam. E em terceiro lugar, ele cita os saduceus, ou seja, como os sacerdotes eram saduceus, claro, eles colocavam pessoas de confiança deles. É interessante os fariseus não aparecerem aqui. É interessante os fariseus não aparecerem aqui. E provavelmente nós vamos entender por quê. Porque o apóstolo Pedro estava defendendo a ressurreição. E esse era um tema que dividia saduceus e fariseus. Os fariseus eram um número maior. E eram pessoas mais conceituadas.
Os fariseus, eles, apesar de terem se tornado símbolo, né, de falsidade, se você pegar o dicionário Aurélio, ele está lá como símbolo de falsidade. Mas lembre-se que o termo fariseus, ele significa separados. E era realmente um grupo de homens que tinham se separado para estudar as Escrituras. Aquele homem que apresentou Jesus, Simeão, havia um fariseu muito famoso naqueles dias chamado Simeão, que era pai desse Gamaliel que nós vamos estudar no capítulo 5. Talvez seja o Simeão que apresentou Jesus. Esse Simeão, né, que é o pai de Gamaliel, ele era o grande mestre de Israel nos seus dias. E agora, nos dias dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, o grande mestre é o filho dele, Gamaliel, que era um fariseu. Então, os fariseus, eles se destacavam pelo estudo das Escrituras, pela fidelidade às Escrituras. Já os saduceus, não. Então, os grupos que estão aqui fazendo esse julgamento dos apóstolos, eles, podemos dizer que nem judeus eles eram. Tá bom? Nem judeus eles eram. Ou seja, não seguiam o judaísmo realmente com fidelidade. O versículo 2, Atos, capítulo 4, versículo 2, ele diz: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha, por que os saduceus rejeitavam a ressurreição? Eles rejeitavam porque você, para acreditar em ressurreição, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que Abel, por exemplo, que morreu há cerca de 5.900 anos, quase 6.000 anos já se passaram desde a morte de Abel. Você acreditar que Deus pode ressuscitar, trazer essa pessoa à vida e agora num corpo eterno e que não tem mais como se corromper, você precisa de fé. E para isso você precisa acreditar na integridade das Escrituras. Por que os fariseus, os saduceus não acreditavam? Desculpe. Porque eles aceitavam só os livros de Moisés, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles diziam, nesses livros, o assunto ressurreição não é tratado. Lembre-se que eles chegaram a desafiar Jesus com um argumento para tentar defender a negação da ressurreição. Não? E Jesus respondeu a eles que na ressurreição do último dia não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Então eles tinham esse conceito. Nós sabemos que lá no Pentateuco tinha o ensino da ressurreição. O autor aos Hebreus, por exemplo, ele diz que Abraão, quando levou Isaac no monte para sacrificá-lo, e Deus substituiu Isaac no lugar de morte, o autor aos Hebreus diz, em figura o recobrou, ou seja, em figura o ressuscitou. Então, em figura o trouxe à vida novamente. Então, ali era realmente um símbolo de ressurreição. Okay? Era um símbolo de ressurreição. E além disso, entre os israelitas havia a crença de que Moisés tinha ressuscitado. Tinha até um livro que é citado por Judas, no versículo 9 da sua epístola, dizendo: o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas, quando fez essa citação, ele estava citando um livro chamado Assunção de Moisés, que é um livro apócrifo, mas que pode conter verdades. E se Judas foi inspirado pelo Espírito Santo a citar esse trecho, então esse trecho é verdade. E o que esse texto diz? Esse texto diz que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, e lá no livro
assunção de Moisés, de onde Judas tirou, diz que depois Deus ressuscitou Moisés e o levou ao céu. E eu acredito, por exemplo, nisso, porque Moisés apareceu no Monte da Transfiguração e nós pregamos que os mortos não voltam a este mundo. Então, se Moisés e Elias apareceram, nós temos que dizer que Moisés e Elias não estavam mortos. Eles foram guardados para um ministério futuro. Eles apareceram nos dias de Jesus e muito provavelmente Moisés e Elias serão as duas testemunhas do Apocalipse, tá bom? Então, quando eles, doendo-se, né, esse tema para os saduceus, eles rejeitavam. E era um tema que dividia os saduceus dos fariseus. Então, talvez essa seja a razão dos fariseus não estarem presentes. Bom, nós temos também a história de alguns fariseus que se converteram, ok? Como José de Arimateia, Nicodemos. Aqueles homens, muito provavelmente, eles estavam influenciando os outros fariseus. Nós veremos no decorrer do livro de Atos que tem determinado momento que eles dizem que haviam até sacerdotes que seguiam a fé cristã, mas tinham dificuldade para deixar o judaísmo, ok? E muito provavelmente também acontecia entre os fariseus, porque os fariseus, eu repito, apesar deles terem se tornado um símbolo de falsidade, mas os fariseus, até por esses 3 exemplos que eu citei nesse período, né? Gamaliel, que é o grande mestre, apesar de não ter se convertido, mas era uma pessoa séria, de destaque. José de Arimateia, Nicodemos. E um pouco mais tarde, Saulo de Tarso, era outro fariseu, extremista. Mas o extremismo dele era por interpretar de forma errada e querer seguir as Escrituras segundo essa interpretação errada. Ok? Então, esse tema, a ressurreição dos mortos, eles realmente não gostavam desse tema. Bom, prosseguindo no versículo 3, ele diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Até agora nós não temos como calcular tempo decorrido desde o Pentecostes até a cura desse coxo e essa prisão. Mas pode ter sido no primeiro mês, pode ter sido imediatamente após o Pentecostes. Ok? Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Bom, quando nós ouvimos, ou lemos, né, o capítulo 3, o sermão que o apóstolo Pedro fez, ele falou claramente da ressurreição dos mortos, né? Eu vou repetir aqui a leitura do versículo 15 do capítulo 3. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Então, quando envolvia esse tema, ressurreição, eles realmente, os saduceus não acreditavam, eles não acreditavam em ressurreição. É claro que, por exemplo, no livro de Daniel, tinha claramente, lá em Daniel capítulo 12, falando de ressurreição. Só que, para eles, Daniel não era um livro inspirado por Deus. E, então, isso levava eles a esse erro terrível, né? Pois bem, então, estamos lendo Atos capítulo 4, versículo 4. Observe esse número também que ele falou aqui. O número desses homens a quase 5.000. Bom, o termo grego usado ali, apesar de alguns momentos ele ser usado para descrever também mulheres e crianças, mas o tradutor escolheu realmente colocar homens. Aquela sociedade realmente tratava, em primeiro lugar, de contar homens. Muitas vezes não contava mulheres e crianças. Então nós podemos ver como os cristãos estavam crescendo. No
sermão do dia do Pentecostes, no capítulo 2, foram quase 3.000 almas. Agora, né, quase 5.000 homens. Provavelmente, então, não está contando mulheres e crianças. Então, só nesse início de Pentecostes, se nós considerarmos que tudo isso aqui está acontecendo no primeiro mês, como eu disse, não tem como calcular, é uma possibilidade. Esse evento aqui parece ser imediato. Tá bom? Então, só no primeiro mês, chegaria a cerca de 8.000, e contando os anteriores, então nós já tínhamos aí em Israel cerca de 10.000 cristãos. A população de Jerusalém, diz a história que era cerca de 85.000. Tá bom? Ou seja, mais de 10% da população teria recebido Jesus como Salvador. A morte e ressurreição de Jesus, ele apareceu para muitos. Durante o estudo dos evangelhos, nós observamos que as pessoas aguardavam o reino de Deus. E aguardar o reino de Deus significava a chegada do Messias. Quando Jesus ressuscitou, e muitas pessoas, 500 pessoas anunciando, eu vi ele ressurreto, eu vi ele subindo ao céu, e então realmente a profecia se cumpriu, e seguido, né, daquele milagre no dia de Pentecostes, em que eles viram os apóstolos falando maravilhas, cada um no seu idioma. Então os judeus que vinham de fora, de outros países, estavam ouvindo no seu idioma, ali aceitando Jesus como Salvador. E nesse período, ou eles ainda estão em Jerusalém, ou eles já foram para seus países, para suas terras, e a virtude que eles receberam ali no dia de Pentecostes fez com que eles levassem essa mensagem por onde eles fossem. Então, o crescimento do Evangelho, irmãos, no livro de Atos, o que nós vamos comparar, principalmente até Atos 18, quando o apóstolo Paulo vai enfrentar o centro da religião pagã do mundo antigo, da religião da Babilônia, que era a religião de Nossa Senhora, Rainha dos Céus e Mãe de Deus, que eram os títulos de Diana dos Efésios, que era a mesma Semíramis dos babilônios. Então, o crescimento do cristianismo vai ser tremendo, e o paganismo, que era uma religião, vamos considerar, desagradável para o ser humano, os indivíduos que iam adorar lá no templo de Diana dos Efésios, mesmo que ele fosse com a família dele, ele era um culto que ele envolvia sempre o culto da fertilidade. Olha, para a tua fazenda, né, a tua terra ser fértil, você tem que ter relações sexuais aqui com as prostitutas sagradas de Diana dos Efésios. Então, chegava lá o marido e a mulher, o marido ia ter que ter relações sexuais com aquelas prostitutas sagradas, que normalmente vinham com a boca torta, endemoniadas, uma coisa horrível, né? Era realmente uma religião horrível. Então, claro, o cristianismo, sendo a única verdade, como a Bíblia diz que é, e nós cremos, né, e testificamos que é a única verdade, e a história comprova que é a única verdade, então aquelas pessoas, quando elas conhecerem o cristianismo, elas vão abandonar aquelas heresias imediatamente. Isso aí eu citei o exemplo daqueles que seguiam a religião de Diana dos Efésios, Júpiter, Apolo, Zeus, todos esses nomes que vocês conhecem. Baal, né? Tudo o mesmo nome. Zeus, Júpiter, Baal é a mesma divindade pagã, tá ok? E tinha outras, por exemplo, como a dos bárbaros, que era Odin. Você pensa, naquele mundo, então, as pessoas, para serem salvas, para irem para o paraíso, elas tinham que morrer guerreando. Por isso que os bárbaros guerreavam tanto, né? Se você morrer de forma heróica, você vai banquetear com Odin. Então as pessoas lutavam bravamente. As mulheres, por exemplo, então praticamente não tinham chance, né? Quando o cristianismo, aí já é até depois de Atos dos Apóstolos, quando o cristianismo chegar entre os bárbaros, aí já no segundo século da era cristã, tá bom?
a aceitação também vai ser muito grande, principalmente entre as mulheres. Ah, então para ir alcançar o paraíso, eu não preciso guerrear? Não, você só tem que reconhecer os seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Salvador e mudar de vida. Ah, então isso é fácil, então isso eu quero. Então a história vai dizer que entre os bárbaros, o cristianismo teve também uma grande aceitação. Estou falando do cristianismo verdadeiro, não é do catolicismo, não. Ok? Então, aqui entre os judeus está havendo um crescimento, porque os judeus esperavam o reino de Deus, esperavam o Messias. Entre os pagãos, vai ser uma comparação entre a religião cristã e a pagã, e também terá uma grande aceitação. Tanto que o paganismo só vai parar o cristianismo através da perseguição. Ok? Só vai parar através da perseguição. Não vão ter força realmente para parar o cristianismo. Bom, Atos capítulo 4, versículo 5, ele diz: E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais. E aqui ele começa a falar, né? Os anciãos, lembre-se que ancião significa presbíteros, né? Não era cargo eclesiástico, claro, porque a sociedade antiga, ela era uma sociedade patriarcal. Então, aquelas pessoas, os mais velhos, né, das famílias, ele recebia como um título de ancião, mais velho. E essas pessoas, eles tinham uma participação na sociedade de julgamentos. Isso não era só em Israel, não. Na Grécia também, por exemplo, o termo eclésia, de onde deriva o termo igreja, em grego, era o quê? Era a eclésia, na Grécia, era um grupo de homens experientes, os mais velhos, tá bom? Líderes de famílias, os mais velhos, que eles se reuniam para decidir as questões das cidades. Olha, estão aqui para nos invadir, o que é que nós vamos fazer? Vamos contratar guerreiro, vamos nos render, vamos construir mais fortalezas, tem caso construir barcos para enfrentar esses adversários. Então, a eclésia eram o quê? Eram os anciãos, ok? Toda a sociedade do mundo antigo era assim. Se você pegar aquele filme Coração Valente, Coração Valente, ele se passa próximo do ano 1300, né? Naquelas lutas entre a Inglaterra e a Escócia e aqueles outros países ali que a Inglaterra dominava, né? E lá você pode ver, a Inglaterra está invadindo a Escócia, a Inglaterra dominava a Escócia, e de vez em quando fazia incursões na Escócia, e o que acontece? O povo, e eles fazem uma reunião lá no filme, para decidir como eles vão reagir, se eles vão enfrentar o exército, ou se vão se render e só pagar tributo e aceitar tudo que os ingleses impunham. Por quê? 1300, mais ou menos, da era cristã, ainda era uma sociedade patriarcal. Ok? Então, em primeiro lugar, tem os seus principais, né, que são os anciãos, os escribas. Eles estão aqui na lista. Quem eram os escribas? Ele poderia não ser ancião, mas ele era respeitado na sociedade. Por quê? O escriba, ele era aquele que vivia de copiar o texto sagrado. E eles tinham que fazer isso com um cuidado imenso, tá bom? Para eles não errarem ali em nada. E quando você fica copiando o texto, escrevendo, o que acontece? Você começa a decorar, ter aquele texto na ponta da língua. Isso quando você está conversando ou pregando, isso é muito bom. Por exemplo, já viu aqueles pregadores da Assembleia de Deus? Antigamente tinha muito, né? Como ele não estudava teologia, não estudava livros de filosofia, nada, né? Livros de grego, nada disso. Ele só lia Bíblia. Então ele subia no púlpito, ele começava a falar diversos textos na ponta da língua. Aquilo é gostoso, porque nós amamos a Bíblia Sagrada, né? O mesmo eram os escribas.
Se eles fossem falar numa sinagoga, o que acontecia? Eles tinham textos das escrituras do Antigo Testamento na ponta da língua. Então, isso é bom para quem ama as escrituras. Então, os escribas, eles eram, assim, também respeitados. Ok? O versículo 6 fala, e Anás, o sumo sacerdote, ainda que Anás, nós sabemos que ele não era mais o sumo sacerdote. Anás, ele tinha sido sacerdote, ele deveria ser bem velhinho nessa época, ele tinha recebido o sacerdócio no ano 6 da era cristã, do filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Arquelau. Herodes Arquelau é que colocou ele como sumo sacerdote, né? Sendo ele saduceu, e como eu tenho dito para vocês, era um cargo político, até para vocês entenderem, porque esses homens não entendiam nada das escrituras, de interpretar as escrituras, então por isso que eles erravam em tudo e não interpretaram corretamente que Jesus era o Messias. Ok? Eles não fizeram isso. Então, Anás, me parece que ele deixou de ser sumo sacerdote no ano 14. Ok? E ainda naquele ano, no ano seguinte, Caifás, o genro dele, se tornou sumo sacerdote. Bom, além dele, também estava João e Alexandre, que eram filhos também de Anás. Então veja que eles dominavam, né, o sacerdócio, eram os homens de confiança nesse período de Herodes Antipas e de confiança de Roma. E Roma e Herodes tirava e colocava a hora que eles bem queriam. Tá bom? E diz, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdócio, ele era realmente controlado pela família desse homem chamado Anás. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um judeu sobre Jesus, um dos pontos que eu utilizo de grande importância é que aquela geração dos dias do Novo Testamento, que aparece na história judaica, né? Flávio Joséfo cita Anás, chama ele de Anano, né? Na nossa tradução, se você comprar aquele livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, publicado pela CPAD, o que a Bíblia chama de Anás, Flávio Joséfo chama de Anano. Isso é normal no idioma antigo, você transliterar para o nosso idioma, você tem essas diferenças. Mas Flávio Joséfo descreve a família como extremamente política, interesseira, envolvidos em ilegalidades, como a Bíblia também diz. Então, o judeu, ele tem que olhar para essa questão. Você tem, na liderança da religião de Israel, um homem que uma família, né? Um homem, uma família, que eles não acreditavam na integridade das Escrituras. Então, ainda hoje, os judeus rejeitam Jesus como Messias. E quem é o fundamento deles? Quem foi que rejeitou e que hoje os israelitas apoiam? Foi um saduceu. Uma pessoa que vamos considerar o judeu sério hoje, ele tem que rejeitar esse indivíduo. Ele tem que rejeitar o que ele prega. Porque os saduceus não interpretavam as escrituras corretamente, já que não acreditavam na integridade dela. Então isso, se você tem chance de explicar a um judeu que Jesus é o Messias, argumentar com ele, se ele te ouvir, então é um dos pontos que você pode expor. Olha, aqueles judeus, né, falando de religião, não, que rejeitaram o Messias, colocar principalmente os sacerdotes, eram homens que não eram confiáveis na interpretação. Você confiaria hoje em um judeu que não acredita na profecia de Isaías, que não acredita na profecia de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, dos Salmos? Talvez a acreditação no Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Então você confiaria num homem desse? É claro que não. Mas até hoje os judeus rejeitam Jesus por conta desse saduceu que pela política chegou
ao governo, né? Bom, eu separei um texto aqui para vocês poderem ouvir, de Flávio Josefo. Se vocês tiverem no livro, está na página 822, veja, Flávio Josefo relata exatamente como que Anás chegou ao poder. Ele diz o seguinte: depois que Cirênio vendeu os bens confiscados a Arquelau e terminou o inventário, que se realizou 37 anos depois da batalha de Ácio, ganha por Augusto contra Antônio, os judeus se rebelaram contra Joazar, sumo sacerdote, e ele tirou-lhe o cargo e deu-o a Anano. Quem é Anano? É esse Anás. Então, isso aqui é uma parte que a gente estuda quando a gente estuda a história de Israel. Então veja que é um cargo político. E eu repito, quando eu estou em púlpito, eu não falo de política, né? Aqui eu estou num púlpito, mas a gente não fala de política, mas eu cito um exemplo natural, sem querer citar governador, prefeito ou presidente em especial, mas qualquer um presidente, seja o atual, o anterior, ou o que ainda virá, tá bom? Ele é um político. E se ele for fazer a escolha, vou decidir agora quem vai ser o pastor que vai presidir essa igreja aí. Ele vai fazer uma escolha política. Eu, por exemplo, que gosto de estar separado de política, eu falo participar daquele mundo de política, eu voto normalmente, né, tenho a minha posição política, mas participar, estar lá com aquelas pessoas, eu, por exemplo, não gosto, não condeno quem participa, mas eu realmente não gosto. Mas pense as pessoas que estão lá envolvidas com esses políticos. Quando Lula, por exemplo, estava preso, teve um pastor lá que foi lá, orou, aí depois comparou ele ao apóstolo Paulo. Imagine aquele pastor que seria o líder das Assembleias de Deus no Brasil. Só Jesus na causa. Ou esse que eu citei para vocês, e repito, vamos em 2025, acabou o carnaval agora, e apareceu, me mandaram um vídeo, eu nem vi, minha esposa que me mostrou, né, um vídeo de um pastor lá orando, enquanto me mandaram outros vídeos, eles dizendo abertamente, quando eles iam iniciar o desfile, eles faziam uma macumba. Fazia as invocações deles, e vai um pastor lá abençoar, dizer que aquilo não é obra do demônio, que aquilo é um movimento do povo. Mas se eles mesmos dizem que eles fazem invocação, né, ao espiritismo, aos espíritos, então não era para um pastor estar lá. Mas que pastor aquele? É um pastor político, que não é cristão. Né? E teve igrejas aí, Assembleia de Deus, que mandaram vídeos das pessoas fazendo carnaval dentro da igreja. Que coisa horrível. É uma igreja, não vou citar o nome aqui, mas é uma igreja extremamente envolvida com política, onde o pastor presidente dessa Assembleia de Deus, ele participa ativamente de campanha política. E se orgulha disso, de influenciar na campanha política de governador de São Paulo, do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, para vocês verem a situação que eles viviam. Não eram homens que realmente conheciam as Escrituras e que tivessem condições, capacidade de interpretar corretamente as Escrituras. Ok? Pois bem, dê uma pausa, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo, tá bom? E abra agora o seu livro. Nós acabamos de ler o versículo 6. No livro, eu fiz um comentário aí, né? Lembrando sempre que nós estamos na página 38 do nosso livro. Eu comentei: a liderança judaica se incomodou com o resultado da cura do coxo e da pregação de Pedro. E comento: e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, no versículo 6. Caifás foi líder do Sinédrio de 18 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. Ele presidiu o julgamento de Jesus Cristo, orquestrando um plano para matar Jesus.
Vocês observem como é um cargo político. O ano 36, ele é um ano que nós estudamos muito na história. Por quê? Foi o ano que Pilatos deixou de ser governador da Judéia. E vocês sabem que o ano da morte de Jesus é algo discutido na história, né? Nós dizemos que Jesus morreu provavelmente no ano 29, mas nós não temos certeza disso. Por que nós dizemos que Jesus morreu no ano 29? Porque Jesus teria vivido 33 anos, né? E nós sabemos hoje que Jesus teria nascido cerca de 4 anos antes da era cristã. Que existe um erro no nosso calendário. Esse erro é assumido na história. Então, Jesus pode ter nascido no ano 4, que foi o ano que Herodes morreu, 4 anos antes da era cristã. Jesus nasceu antes da morte de Herodes, mas ele pode ter nascido no ano 5 antes da era cristã, no ano 6. E também nós colocamos, se Jesus nasceu no ano 4, viveu 33 anos, ele morreu no ano 29. Mas nós também não sabemos se Jesus viveu 33 anos. De onde que nós interpretamos que Jesus teria vivido 33 anos? Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos. E segundo o Evangelho de João, ele participou de 3 Páscoas. Então, isso dá cerca de, ou quase 3 anos. Porque se você tem 3 Páscoas, você tem 2 anos. Um ano da primeira até a segunda, um ano da segunda até a terceira. Então, Jesus começou o seu ministério e em algum momento ele foi na Páscoa. Aí começou a contar um ano até a segunda Páscoa, mais um ano até a terceira Páscoa. Então, Jesus, o seu ministério durou os 2 anos entre as 3 Páscoas, mais o início do ministério dele. Só que nós não sabemos, pode ter tido alguma Páscoa que Jesus foi e que João não relatou. Por isso que você vai encontrar livros dizendo que Jesus pode ter morrido. Tem uns que colocam até o ano 40. Aí não dá, porque no ano 36, Pilatos deixou de ser governador da Judéia. Então Jesus tem que ter morrido até o ano 36. Quando as pessoas me perguntam, professor, quando que vai completar 2000 anos da morte de Jesus? Bom, o ano provável seria o ano 29, é o mais aceito, mas pode ser no ano 28, 27, até 26, ok? Mas pode ser também no ano 30, 31, até o ano 36. Do ano 36 não pode passar, porque Jesus morreu durante o governo de Pilatos. E segundo a história, em registro romano, os romanos eram bons nesses registros, né? Eles registraram que Pilatos deixou de ser governador no ano 36. E observe que Caifás também deixa de ser, no caso, sumo sacerdote, que era um cargo, um pseudo-governador. Teve períodos até que eles eram governadores mesmo. Quando Roma dominou a Judéia, é que os sumos sacerdotes deixaram de ser governadores. Os sumos sacerdotes teve um período, irmãos, que eles chegaram a ser reis de Israel. Os Macabeus, você já deve ter ouvido falar, tem um livro apócrifo que está na Bíblia, por exemplo, dos católicos. Aquele livro dos Macabeus, ele conta realmente uma história que nós conhecemos por outras fontes judaicas. Era uma família de sacerdotes que guerrearam contra os gregos e venceram os gregos e eles assumiram a posição de reis. Ok? Quando Roma dominou aquela região, colocou eles como governadores. Eles eram, então, sumos sacerdotes e governadores. Depois eles ficaram como pseudo-governadores, por exemplo, nesse período, Pilatos era o governador. Mas eles eram um político também. Tá? Então, veja, mudou o governador, mudou o sumo sacerdote. E isso foi desastroso para a religião judaica, para a história judaica. Bom, então, até o ano 36, o comentário prossegue. Ele presidiu o julgamento de Jesus, orquestrando um plano para matar Jesus. Bom, eu coloquei aí o texto de Mateus 26, versículo 62, que diz: E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti?
E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto aqui é uma pausa para explicar a vocês. Eles procuravam um motivo para condenar Jesus. Vocês sabem que até hoje, os judeus dizem que não foram eles que mataram Jesus. Mas o apóstolo Pedro, tanto no sermão do Pentecostes, como o sermão que ele vai fazer após esse julgamento, no momento desse julgamento, um sermão apologético, nos dois, o apóstolo Pedro fala abertamente que vós matastes. Tem pessoas que nem gostam, né? Quando eu falo isso, já tem pessoas que falam assim, mas professor, isso não é antissemitismo? Isso não é antissemitismo. Você estaria dizendo que o apóstolo Pedro era um antissemita? Não. O apóstolo Pedro, tanto que ele fala que eles devem se arrepender, né, que venha o tempo do refrigério. Eles precisam se arrepender. O apóstolo Pedro não era antissemita, nem eu. Né? Claro, todos nós cristãos, nós amamos Israel, nós somos o povo que acreditamos que Israel faz parte do plano divino futuro, escatológico. O reino de Deus será implantado na terra através de Israel. Nós, chamado igrejas que não batizam recém-nascidos, pentecostais em especial, na história, nós sempre encontramos pentecostais dizendo que Israel ainda é o povo de Deus. Eles ainda fazem parte da profecia de Deus. É o povo de Deus, vamos dizer, afastado. A igreja, ela começou com Israel. A igreja, ela foi formada dos israelitas que receberam Jesus como Messias. Tá bom? Não existe dúvida disso. Então, por isso, a mensagem deixa claro, o apóstolo Paulo, Romanos 11, que eles vão se converter. Mas isso não exime eles, pelo menos aqueles sacerdotes, tá bom? Não exime eles do erro de ter matado o Messias. Isso nós temos até que falar, ok? Para despertá-los. O que seria antissemitismo? Seria dizer que eles mataram o Messias e que por isso eles devem sofrer agora, que nós devemos persegui-los, e isso seria antissemitismo. Mas não é o que nós fazemos. Nós repetimos o que o apóstolo Pedro falou. Eles mataram o Messias. E o apóstolo Pedro fala para eles, e vai falar, daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto, vós matastes. Ok? Mas depois também fala a chance deles de arrependimento. Ok? Então, eles estavam procurando um motivo para matar Jesus. E o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo, então, deu esse motivo. Olha, em breve vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, isso faz parte da profecia de Daniel. Isso faz parte da profecia de Daniel. Você vai lá em Daniel capítulo 7, ele fala da manifestação de Deus, tá bom? E do Filho do Homem, que é o Filho de Deus. Só que esses homens não acreditavam no livro do profeta Daniel. Ok? Bom, versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Ou seja, eles estavam procurando um motivo para matar Jesus. Prosseguindo na página 39, eu digo aí também, esse Caifás profetizou que um homem deveria morrer pelo povo. Aqui é uma questão bem complicada, né? Aqueles homens, de alguma maneira, eles, estando ali na posição de sumo sacerdote, eles tinham esse direito? Tinham, eram descendentes de Arão. Roma, Herodes, eles não pegavam qualquer um para ser sumo sacerdote. Sabendo que havia na lei dos judeus uma regra que dizia que tinha que ser descendente de Arão, eles escolhiam um descendente de Arão que agradava a eles politicamente. Ok? Então, eles tinham o direito de estar ali. O problema é que
doutrinariamente falando, eles eram heréticos. Todo judeu que ouve isso, ele tem que reconhecer. Se o judeu hoje falar que eles chamam o Antigo Testamento de Tanakh, né? Se um judeu hoje falar que o livro do profeta Isaías não é inspirado por Deus, ele é um herege. A possibilidade desse homem acertar o caminho, eu vou dizer, é praticamente zero. Você tem que acreditar nas Escrituras, isso é fundamental. Mas nós vamos ver aqui nesse texto, apesar desses erros de interpretação, João diz que ele profetizou. Bom, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Bom, nós leremos a mensagem de Pedro, em que Pedro usa textos do Antigo Testamento para poder evidenciar que Jesus era o Messias. Não? E Caifás, ali naquele momento, o apóstolo Pedro, certamente ciente disso, né, desse texto, né, tá lá o apóstolo Pedro e João, eles poderiam ter citado isso. Né? Lembra, Caifás, quando você falou que um homem deveria morrer pelo povo, você, como sumo sacerdote, Deus usou os teus lábios. Não é fácil para alguns aceitar, né, que Deus use os lábios de um homem que desacredita nas Escrituras, mas pode. Deus usou os lábios até de uma jumenta. Ok? Em determinado momento, podemos dizer que Deus usou os lábios, por exemplo, de Nabucodonosor. Depois que Daniel deu toda a interpretação a Nabucodonosor do sonho que ele tinha até esquecido, pode ver o que Nabucodonosor falou. Ele falou mais ou menos o seguinte: Daniel, realmente o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. O que ele mostrou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu posso até ler esse texto com vocês, me veio à memória agora, não estava preparada, mas se você quiser anotar, né, em Daniel capítulo 2, olha, Daniel capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei, qual é o rei? É um pagão, Nabucodonosor. Ok? Tanto que no capítulo 3, ele está lá fazendo imagem de escultura. Então respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo. Ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus pode usar uma determinada pessoa que, vamos considerar, ele não é convertido. Deus pode usar. Deus pode usar. Ok? Então, retornando ao livro, eu li o texto de João, né, capítulo 11, versículo 49 até o 52, na página 39, e eu comento. Em novembro de 1990, trabalhadores de uma obra em Jerusalém, próxima do Monte do Templo, se depararam com 12 ossuários de calcário. Num ossuário bem ornamentado havia a inscrição Caifás, José, filho de Caifás. Ok? E mostro aí até na página seguinte, na página 40, a figura desse ossuário, que era comum, né? Eles sepultavam a pessoa
sepulcro de pedra, normalmente, ele era a pessoa, sumo sacerdote, tinha uma condição financeira boa. Então, ele depois tiravam os ossos e colocavam num ossuário desse, tá bom? Bom, abra agora a sua Bíblia. Bom, não, ainda no livro eu comento. Se no Pentecoste quase 3.000 almas creram, agora foram quase 5.000. 5.000 homens. Porque o texto, né, lá fala de homens, ou seja, as mulheres não estariam contadas, né? Está em Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, e provavelmente teve mulheres também. Não teve mulheres também. Eles estavam no templo, nós não temos certeza de qual área do templo, que tinha uma área que as mulheres não podiam ir. Então, eles poderiam estar numa área onde não tinha mulheres, e aí seria só realmente homens. Né? Bom, agora retorne para a Bíblia, abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 7, que diz: E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, lembre-se que eles, em determinado momento, eles acusaram Jesus de estar realizando milagres pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Aqui, essa pergunta deles tem assim, um significado parecido. Provavelmente o que eles iriam argumentar com o povo é que aquilo ali era alguma coisa do mal, né? Não vinha realmente de Deus. Okay? Só que era complicada essa argumentação deles. Então, eles, para não afirmarem, eles questionaram, ok? Questionaram os apóstolos. E agora, o que nós teremos? Bom, os apóstolos estão sob risco de morte. O apóstolo Pedro, por exemplo, vamos lembrar que ele foi aquele que, por 3 vezes, ele negou conhecer Jesus ou ser discípulo de Jesus. Ele está diante dos mesmos homens, ok, que haviam matado Jesus. Mas agora o apóstolo Pedro já não vai se acovardar. O apóstolo Pedro, uma das coisas que ele vai falar, não para ofender as autoridades judaicas, mas ele vai dizer de novo: vós matastes. Ok? Bom, vai começar o segundo discurso do apóstolo Pedro. Vamos dar uma parada aqui.